Esta presidência solicita aos nobres vereadores que se levantem. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita à segunda secretária Lobogo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Podemos nos assentar. Agora esta presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Edivaldo Soares Antunes. Érica Monteiro Moraes. Jorge de Freitas. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Farid Zaine. Presente. Zé Damix. Presente. Dr. Júlio. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Doutora Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. E aproveito para colocar em votação as atas do dia 17/8 e também do dia 24/8. Porém, votaremos em separado. Agora a ata do dia 17/8. Algum vereador deseja impugnar ou discutir? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovada a ata do dia 17 por todos os vereadores presentes no plenário. Agora em votação a ata do dia 24/8. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Esta presidência agora comunica que serão enviados ofícios de condolências às famílias enlutadas nesta semana que passou. Caso queiram ficar em pé em sinal de respeito, ouviremos os nomes. Relação de falecidos da semana de 3 de agosto de 2015 a 9 de agosto de 2015. Abelardo Vicente Rodrigues Filho. Alzira de Castro Oliveira. Ângela Gava. Antônia Miranda Montoro. Benedita Alves do Prado. Benedita Aparecida Antônio da Silva. Bruna Albertine Rodrigues. Carlos Renato Araújo. Carol Alberto Santonino. Conceição Mendes de Oliveira. Doraci Braz dos Santos. Erso de Jesus Almeida Ferreira. Genésio Aparecido Ramos. José Alves Barbosa. José Arlindo Rocha. José Carlos Pascoalito. Laura Botequia. Lourenço Flauzino de Oliveira. Marcos Eduardo Hansen. Marcos Santana. Mariana Oller Garcia. Marli Dótoli de Oliveira. Mercedes da Rocha Garcia dos Santos. Nércia Tedeschi. Nestor Bueno de Moraes. Odair Cândido da Silva. Otília da Silva Silveira. Osiel Tavares Rezende. Paulo Caetano da Silva. Paulo Vieira Azevedo. Raul Francisco dos Santos. Romilda Pérez. Rosa Maria Erlacher Silva. Salvador Jano Forte. Sebastião Carlos Bertanha. Sérgio Roberto Schmidt. Valdecir Ferreira dos Santos.
Questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem ao vereador Zé D'Amix. Senhor presidente, eu pediria 1 minuto de silêncio em homenagem a Elaine Cristina Falango, companheira da gente, trabalhou 2 anos no gabinete, no nosso gabinete, nos anos 2013, 2014, infelizmente veio a falecer na última quinta-feira. Que Deus a tenha, eu pediria 1 minuto de silêncio. Incluiremos também o passamento do pastor Ciro Pereira do Lago, neste 1 minuto de silêncio. Caso queiram ficar em pé, fiquem à vontade. Agora, esta presidência pede que o primeiro secretário proceda à leitura das matérias, começando com as matérias recebidas do prefeito. Questão de ordem, senhor Uma questão de ordem da nobre vereadora Érica Monteiro. Minha presença no plenário. Registrada a presença da vereadora Érica Monteiro, também do vereador Darcy Reis, em plenário. Ao primeiro secretário para a leitura. Ofício 287/2015, Limeira, 27 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofício 709, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 721. Desculpa, 721 não consta. 722, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, 754 e 755. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Esta presidência recebe o ofício e encaminha ao expediente, aonde ficará à disposição de todos. Ofício 148/2015, Limeira, 26 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Primeiro, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que institui no âmbito do município de Limeira o selo Escola Legal e dá outras providências. 2.
Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. 3. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal. Esta presidência recebe o projeto e encaminha às comissões. Projeto de Lei 187/2014. Altera dispositivos da Lei número 5.481, de 3 de março de 2015. Autor, vereador Newton Santos. Projeto de lei número 187 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de lei 188/2015. Altera dispositivos da Lei 5.482, de 3 de março de 2015. Autor, vereador Newton Santos. A mesa recebe o projeto e encaminha às comissões. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador André Henrique. Registrar minha presença no plenário. Registrada a presença do vereador André Henrique no plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Dinho. Registrar a presença. Também registrada a presença do vereador Dinho e também do vereador Totó do Gás. Já estava aí? Projeto de resolução 45/2015. Acrescenta o parágrafo 5º do artigo ao artigo 208 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Resolução número 44 de 1992, que dispõe sobre a entrega de títulos, diplomas, medalhas e troféus. Autor, vereador Zé Damix. O projeto é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Emenda modificativa ao projeto de lei número 129/2015. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei número 129/2015, o qual terá a seguinte redação. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. A emenda modificativa ao projeto de lei número 129/2015 é recebida pela mesa diretora e comunica aos senhores vereadores que a presente emenda prejudica o item 7º da pauta. Encaminhe-se às comissões. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 17/2015. Acrescenta artigo no projeto de lei complementar 17/15 com a seguinte redação. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. Antes, esta presidência registra a presença da vereadora e doutora Mayra Costa em plenário. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 17 é recebido pela mesa diretora e comunica aos senhores vereadores que a presente emenda prejudica o item 12º da pauta. Encaminhe-se às comissões. Emenda modificativa 185/2015 ao projeto de lei número 100/2015. Altera o artigo 9º do projeto de lei 100/2015. Autor, vereador Zé Damix. A emenda modificativa número 185/2015 ao projeto de lei número 100 do vereador Zé Damix é recebida pela mesa e comunica aos vereadores que prejudica o item 5º da pauta. Encaminhe-se às comissões. Requerimento número 801/2015. Requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira, no sentido de que informe esse poder legislativo, especialmente esse vereador, o que segue. Requeiro saber por parte da Prefeitura Municipal se existe algum projeto em andamento que vise alguma melhoria para a atual situação que se encontra a Escola Municipal
Miguel Queija Gomes, localizado no Jardim Vanessa. Há rumores em que a escola poderá ser fechada. Essa informação procede? Justificativa. Esse requerimento tem por finalidade questionar a atual situação da escola supracitada, que se encontra abandonada. Em maio de 2014, foi protocolado por esse vereador o mesmo questionamento a respeito de possíveis melhorias para a escola, porém nada foi feito. Os pais de alguns alunos relatam que há boatos em que a escola poderá ser fechada. Se essa informação realmente procede, o que a prefeitura pretende implantar no espaço em que se encontra a escola atualmente, que vise algum tipo de atendimento à população como centro comunitário, posto de saúde, posto de guarda municipal? Ou então, se a escola referida não for fechada, em caráter de urgência, necessita de uma reforma e manutenção em geral, para então poder atender mais alunos, o que por hora apenas 41 alunos estão matriculados na escola, pois os pais relatam que a escola não tem condições de receber seus filhos. Embora a qualidade do ensino da escola seja elogiado pelos pais, o espaço físico não oferece condições e bem-estar aos alunos. Plenário Vitório Bortolão, aos 13 dias do mês de agosto do ano de 2015. André Henrique da Silva, Tigrão. Questão de ordem, excelência. Uma questão de ordem do vereador Farid. Vou fazer um requerimento, excelência, para que fosse lido o número do requerimento e o autor para agilidade dos trabalhos. Após a discussão, colocarei o seu requerimento em votação. Obrigado, excelência. O requerimento número 801 está em discussão. Para discutir, vereador André Henrique. Boa noite aos pares, boa noite a todos aqui presentes. Realmente, esse nobre vereador chegou a visitar essa escola há um ano atrás e há pouco tempo também. Uns 10, 15 dias atrás também cheguei a visitar a escola. Realmente eu pedi algumas exigências, tinha alguns computadores, ainda tem uma sala cheia de computadores desativados. É lamentável a gente presenciar alguns computadores que poderiam ter curso, poderiam estar ali utilizando pelas crianças. E muito mais. Tem banheiro, né, de péssima condições de uso, e assim por diante. Estou lutando com o secretário, lutando lá na prefeitura, fazendo um requerimento que essa escola não pode ser fechada. Muitas crianças, o bairro será prejudicado, não só as crianças que estudam ali, mas como o bairro. Por quê? Não tem lazer, não tem parquinho, não tem campinho de futebol decente, não tem centro comunitário, não tem guarita da guarda municipal. A única coisa que o bairro tem é a escola e quer desativar. Então eu estou questionando com esse requerimento que eu não quero que essa escola seja desativada, mas sim reformada. E ali tem espaço suficiente para construir mais coisas ainda ali naquele terreno. Dá para ampliar até postinho de saúde no fundo da escola. Então é lamentável esse alarme chegar à população, principalmente ali daquele bairro, que querem fechar. Entendeu? A gente está pedindo para reformar, presidente, a gente está pedindo para ampliar e de repente veio este alarme, eu espero que seja um alarme falso, mas veio esse alarme aí que a escola será desativada. Lamentavelmente, se ela for desativada, eu vou brigar, não vou autorizar, vamos reivindicar entre nós vereadores aqui, porque unidos nós venceremos. Obrigado pelo espaço. Ainda está em discussão o requerimento número 801. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador Luizinho. Está a minha presença. Obrigado, presidente. Registrada a presença do nobre vereador Luizinho em plenário. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, encaminhe-se às comissões. Aliás, encaminhe-se ao prefeito. Colocaremos agora em votação o requerimento do vereador Farid Zaini, para que seja lido apenas o número do requerimento e o autor do requerimento, visto que o requerimento já se encontra disponível para os vereadores através do programa do SECAM.
Está em votação o requerimento do vereador Farid. Não havendo quem queira discutir, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado o requerimento do vereador Farid para a leitura apenas do número e do autor do requerimento. Questão de ordem, excelência. Uma questão de ordem do vereador Dr. Júlio. Registrada a presença do nobre vereador Dr. Júlio César, presente no plenário. Ao primeiro secretário para proceder com a leitura. Requerimento número 806/2015, autor vereador André Henrique da Silva. Requerimento número 806 em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento número 807/2015, autor vereador André Henrique. Requerimento número 807 em discussão. Para discutir, o vereador André Henrique da Silva. O requerimento 807 é a respeito da via rural. Também fui fazer uma ouvidoria nessa região da via rural dos Pires. Isso já não é um alarme, isso já presenciamos, que a prefeitura vai cobrar água de poço. O que é água de poço? Vai ter relógio em cada chácara para cobrar. Eu fico pensando, pode até cobrar, colocar hidrômetro, pode colocar o que for, mas que esteja iluminação, tenha asfalto, tenha segurança, tenha respeito para aquele povo. Não dá para a gente cobrar IPTU, mas não tem nem IPTU. Se tivesse IPTU, tudo, eu acho muito bom que regulariza a chácara. É lindo, é maravilhoso ter uma organização, ter ali seus condomínios, tudo certinho, mas que pague, que seja uma taxa, que pague seu imposto, mas que o povo também tenha um retorno. Porque como que vai cobrar a água do poço se não tem um asfalto, se não tem que seja uma segurança, não tem um postinho de saúde naquela região? Então é lamentável a gente presenciar. E tem mais, presidente, foi cortada a água de alguns moradores naquela região. Então, eu vou marcar uma reunião com o prefeito, não dá para aceitar isso, entendeu? A gente não está numa ditadura assim, de chegar e cortar água de poço, não dá. Porque eu creio que Deus mandou a chuva. Agora, a gente mora na cidade, a gente tem uma companhia que seja Odebrecht, que trata a água, gasta com funcionários, com cloro e assim por diante. Agora, no meio do mato, logo vamos... Eu fico pensando, é uma escuridão, quem nunca foi numa via rural, não tem acostamento, na onde tem asfalto, não tem guarita da guarda, tinha uma gaiola do pilotão ambiental, não sei o que aconteceu, se pegou fogo, se retornou outra, deve ter uma caminhonete, mas eu fico pensando, a via rural, ela tem que ser respeitada. Não dá para chegar lá e cortar. Não, você não vai poder mais usar água, porque é assim, porque agora vai ter hidrômetro. Então, eu quero uma resposta da prefeitura sim, e eu não vou aceitar. E quanto à população da via rural, tem que vir aqui reivindicar sim pelos seus direitos, como alguns do bairro aí estão reivindicando pela escola, e não aceite, não dá para aceitar. Agora, tudo ferro e fogo? Lamentável. Requerimento 807 em discussão. Não havendo mais quem queira, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 834/2015. Autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento 834. A sessão está suspensa por 1 minuto. Entrar no mercado de trabalho. A sessão está reaberta. Agora sim, o requerimento 834 do nobre vereador Dr. Júlio está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 835/2015. Autor, vereador Jorge de Freitas. O requerimento... O requerimento número 835 do vereador Jorge Freitas e endossado pelo vereador Sidney Pascotto está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 836/2015. Autor, vereador Jorge de Freitas e Sidney Pascotto. O requerimento 836 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 837/2015. Autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento número 837 do nobre vereador Dr. Júlio está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 838/2015. Autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 838 do vereador Dr. Júlio está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 839/2015. Autor, vereador Sidney Pascotto. Requerimento número 839 do vereador Sidney Pascotto está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 840/2015. Autor, vereador Ronei Costa Martins Silva. O requerimento número 840 do nobre vereador Ronei Costa Martins Silva está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 841/2015. Autor, vereador Zé Damix. Requerimento número 841 em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 842/2015. Autor, vereador Zé Damix. Requerimento número 842 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 843/2015. Autor, vereador Aloísio Marinho de Andrade. O requerimento número 843 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 844/2015. Autora, vereadora doutora Mayra da Costa e Sidney Pascotto. Requerimento número 844 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 846/2015. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. O requerimento número 846... Pela ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem. Eu faço um requerimento para a retirada desse requerimento. Por favor, Vossa Excelência assine e peça a retirada. Está deliberada a retirada do requerimento número 846. Ao primeiro secretário para prosseguir com a leitura. Requerimento 847/2015. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. O requerimento número 847 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 848/2015. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. O requerimento número 848 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 849/2015. Autor, vereador Aloísio Andrade. O requerimento número 849 em discussão. Quero discutir, presidente. Para discutir, o nobre vereador Aloísio Andrade. Presidente Nilton Santo, os vereadores, o pessoal que nos acompanha, as vereadoras, fiz esse requerimento baseado nas discussões da semana passada e também sabendo que alguns médicos estão aí pedindo exoneração, outros pedindo licença. No que tange a especialidade, conversando com o secretário de Saúde, já tomou as providências cabíveis de mandar contratar consultas para essas pessoas que realmente não foram assistidas e quem está tomando as providências para que não seja agendada a consulta, como tomou e foi discutido aqui nesta casa semana passada, lá na Nova Suíça. Também não diz a realidade, segundo nós fomos com a Comissão de Saúde presente lá, toda a comissão foi lá, a doutora Mayra estava no aeroporto, não deu para chegar, mas nós fomos lá, os demais vereadores, 4. E
A coordenadora disse que desconhece que tinha pessoa lá por meia-noite, também de madrugada. Ela disse que realmente aconteceu por algumas pessoas que gostam daquele médico sabendo que ele ia saber. Então houve ali um grande número de pessoas, mas que não tinha aquele número que foi aqui citado pelo nobre vereador, o companheiro Jorge daqui, mas sim de 20 a 30 pessoas, e que ela já tinha tomado também as providências para que essas pessoas não ficassem desassistidas. Então há muita desinformação distorcida no que se coloca às vezes, e esses cuidados têm que ser tomados. E foi tomadas as providências cabíveis. Também queria, presidente, no que tange à saúde pública, dizer que na sexta-feira chegou lá no Parque Porto, já tem 13 eletrocardio. O Parque Porto ganhou esse eletrocardio, está publicado no jornal. Nós discutimos isso com os moradores, eles estiveram presentes. A importância desse aparelho que está sendo investido para que aquela região seja assistida assim como as demais regiões da nossa cidade. Também no sábado de manhã, falando de saúde pública, foi também reformado um posto de saúde lá, ou seja, pegou um outro prédio e reformado, e os moradores daquele bairro também, ali do bairro do Pinhal, estavam presentes, onde estavam falando da importância dos médicos que estão chegando lá para atendê-los. Estava presente também com nós a vereadora Lubolgo. E a gente percebe a felicidade das pessoas. Eu acho que nós vamos continuar fazendo esse exercício de levar as pessoas a informação a cada dia, não ter medo de discutir quando realmente precisa discutir. Então nós vamos fazer esse trabalho, a Comissão de Saúde está empenhada, encontramos uma pequena reforma que tem que fazer ali no Nossa Senhora das Dores, mas já discutimos com o Marcelo Cog para que ele venha a esta casa dizer quando nós vamos dar início. Também informo, que no Parque Porto nós temos uma reforma para fazer, já temos a verba em caixa e já está sendo feita a licitação. Essa questão que tange a saúde, nós somos muito atentos e queremos ajudar, fazer com que essa saúde, a cada dia, melhore mais a saúde. Muito obrigado. Ao primeiro secretário para a leitura. Aliás, alguém mais deseja discutir o requerimento? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 850/2015, autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 850 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 851/2015, autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 851 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 852/2015, autora, vereadora doutora Mayra da Costa e Sidney Pascotto. Requerimento número 852 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 853/2015, autor, vereador doutor Júlio. Requerimento número 853 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 854/2015, autor, vereador José Farid Zaine. Requerimento número 854 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 855/2015, autor, vereador Toninho Franco. Requerimento número 855 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 856/2015, autor, vereador José Farid Zaine. Requerimento número 856/2015, em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. A sessão está suspensa para que o vice-presidente assuma, pois os próximos requerimentos é de minha autoria. Os trabalhos estão reabertos ao secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento 857/2015, autor, vereador Newton Santos. Requerimento 857, de autoria do vereador Newton Santos, está em discussão. Para discutir, o vereador Newton Santos. Boa noite a todos os vereadores, público presente. Só para que o público saiba qual o teor do requerimento que eu estou fazendo, inclusive nós temos aqui pessoas que são envolvidas no trabalho da saúde. Eu estou perguntando ao Executivo quanto já foi gasto até o dia de hoje em prevenções por parte da Secretaria da Saúde, porque nós cobramos muito atendimento dos médicos nos postos, nós cobramos consultas, mas o procedimento de prevenção também é cuidar da saúde. Quando você previne uma doença, você está gerando economia para o município. Então, esse requerimento
nada mais do que uma pergunta de saber quanto já foi gasto em prevenção, visto que nós já temos aí alardes de surto ou epidemia no nosso município. Só isso. Muito obrigado, senhor. Requerimento 857 continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 858/2015. Autor, vereador Nilton Santos. Requerimento 858, de autoria do vereador Nilton Santos, está em discussão. Para discutir o requerimento, vereador Nilton. Eu quero discutir. Esse requerimento, eu estou perguntando ao prefeito e a todos os que compõem o Executivo, e principalmente no setor de planejamento, se há a possibilidade, nós temos aqui o vereador Ronei Costa Martins, que pode até ajudar nessa discussão, se há a possibilidade de implantar em Limeira a aprovação digital de projetos, visto que quando a pessoa vai construir uma casa ou construir até mesmo um barracão para uma empresa, demora-se de 4 a 6 meses e eu tenho reclamação de pessoas que estão esperando há mais de um ano a aprovação. E nós temos cidades no estado de São Paulo que a aprovação, quando digital, ela não passa de 15 dias, porque os comuniques também são digitais. E eu não sei, porque eu não sou técnico e não sou formado nesta área, mas se há a possibilidade, nós já estamos no século XXI, isto faria com que a nossa cidade tivesse um avanço tamanho com a implantação de aprovação de projetos digitais em nossa cidade. Então, quando chegar a resposta, eu quero colocar à disposição de todos os vereadores, pois é de interesse de todos nós. Requerimento 858 continua em discussão. Para discutir, o vereador Ronei Costa Martins Silva. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal, que trazem suas mais diversas demandas e interesses, espero que vocês todos sejam bem acolhidos pela casa, pelo presidente, pelos demais vereadores e que tenham suas demandas atendidas na medida do possível. Senhor presidente, eu estou tratando desse assunto, voltei para a minha área profissional este ano e tenho trabalhado diuturnamente com este tema. A primeira coisa fundamental é que o requerimento de Vossa Excelência vem em boa hora e é um requerimento importante. Já estou sabendo que há cerca de 2 meses a Prefeitura de Campinas... Indaiatuba também. Indaiatuba também. Eu sei que eu tenho colegas arquitetos em Campinas que já protocolam os seus projetos de arquitetura e urbanismo para aprovação de construções residenciais, comerciais, industriais, protocolam via arquivos eletrônicos. O Fórum de Limeira hoje é assim. Os advogados têm uma assinatura digital e protocolam suas peças de forma eletrônica, do seu escritório. O advogado não precisa mais ir até o fórum com um calhamaço de documentos para poder protocolar qualquer peça jurídica. Nós entendemos que esse é o futuro. Coincidentemente, esta semana eu conversei com o secretário Alex e eles estão estudando uma metodologia baseada na experiência de Curitiba, que é uma cidade modelo para essas questões de planejamento urbano, para implantar em Limeira. Muito provavelmente, este mecanismo ainda há de demorar um pouco. Não é tão simples. Mas a sensação que eu tenho é que a Prefeitura caminha para essa implantação. Outra questão, vereador, é que a aprovação de projetos de forma digital vai otimizar os trabalhos, mas é importante deixar claro que hoje já existe, eu diria que o processo hoje ele é semi-digital. Nós temos que apresentar o projeto impresso num papel, mas os comuniques já são eletrônicos. Eu tenho um e-mail cadastrado na Secretaria de Planejamento. Toda vez que é identificado algum erro num projeto meu, a Prefeitura manda um e-mail automático na minha caixa de e-mails. E aí eu tenho a informação de que tem algum problema num projeto que eu preciso ir lá e corrigir. Então hoje eu diria que já é semi-digital o processo. Alguns projetos que eu tenho protocolado na Prefeitura têm sido aprovados em cerca de um mês. Já tive projetos aprovados em 20 dias, mas na média nós temos, os projetos estão sendo aprovados, projetos de construção,
estão sendo aprovados em cerca de um mês, aproximadamente. Com a implantação do sistema digital, com certeza, este prazo tende a cair, facilitando. Tem uma questão fundamental, senhores, que o requerimento do vereador Newton enseja para nós, que é o fato de haver muitas construções irregulares no município. As pessoas não fazem projeto, elas constroem. E tem várias explicações para isso. Uma delas é a burocracia. É muito complexo você contratar um profissional, entrar com um projeto, demorar um tempo para aprovar e etc. O que o cidadão prefere? Constrói. Não é? Então, a questão da irregularidade dos projetos, da irregularidade das construções, poderá ser minimizada na medida em que a aprovação dos projetos for mais célere, mais rápida. De modo que nós entendemos que a aprovação dos projetos via arquivo eletrônico, arquivo digital, poderá facilitar, inclusive, combater, inclusive, esta gama de construções irregulares que o município de Limeira observa. Era isso que eu tinha para dizer, a título de colaboração para o requerimento, que vem em boa hora. Senhor presidente, muito obrigado. Requerimento 858 ainda continua em discussão. Mais algum vereador para discutir? Não havendo, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 859/2015, autor, vereador Newton Santos. Requerimento 859, de autoria do vereador Newton Santos, está em discussão. Para discutir o requerimento, vereador Newton. Mais um requerimento de minha autoria, e até gostaria de chamar os vereadores para a discussão, para que nós possamos entender o que está acontecendo. O requerimento está perguntando à Prefeitura Municipal se há a ideia ou um estudo para que seja feito uma PPP para o aeroporto de nossa cidade, visto que nós estamos com uma situação que aos meus olhos é desagradável. Você soterrar uma pista que custou quase 9 ou 10 milhões de reais, segundo o relatório da CPI, que o Jorge de Freitas foi o relator. Então, eu estou perguntando se existe algum estudo, porque há saídas. A PPP é uma delas. Você chamar uma empresa privada, você pode convidar, por exemplo, tem vários exemplos, mas um deles é você chamar a Associação de Construtores de Aeronaves, ou seja, as fábricas de aviões, elas têm um grande problema. Elas constroem o avião, mas não tem aonde estacionar, não tem aonde descer. E nós temos um aeroporto na cidade de Limeira, já autorizado pelo meio ambiente, já autorizado pela Secretaria Estadual de Transporte. No entanto, está abandonado, está deixando-se de arrecadar para o nosso município e até gerar empregos para o nosso município. Talvez a pessoa que me ouve ou que me assiste, ou até mesmo que está aqui, não tenha a dimensão de saber o que é um aeroporto em uma cidade, mas é algo muito valoroso, vai trazer para a nossa cidade dividendos. O imposto recolhido é muito alto, então só tem a ganhar a cidade de Limeira com a abertura, porém com o fechamento só a perder. Por quê? Daqui a 5 anos, 6 anos, 3 anos, se for reabrir, os técnicos vão chegar lá e dizer que aquele asfalto já não presta mais, já está com infiltração. Ou seja, na minha opinião, é como se jogasse na lata do lixo 13 milhões de reais. Fica aqui a minha indignação. Soterrar a esse aeroporto, para mim, é um absurdo. Eu quero deixar bem claro isso daqui, tirando bandeira partidária do lado. Vou combinar aqui com os vereadores e, caso haja um entendimento, faremos uma audiência pública, me desculpa, para tratar sobre o assunto. Vou convidar empresas interessadas. Nós temos a Azul, nós temos a TAM, nós temos a Gol. Faz uma parceria público-privada. Quem pode me dizer
se isso está em andamento ou não, é a prefeitura, através do corpo jurídico. Mas uma saída nós temos que ter. É igual virar as costas para o nosso shopping das nações, um investimento de 250 milhões, que quem vai lá tem vontade até de chorar, porque não tem um acesso de acordo. Então fica aqui esse meu requerimento, e caso algum vereador queira falar, eu gostaria de ceder uma parte para o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, obrigado pela parte. Em primeiro lugar, desculpa o atraso, eu estava num velório que foi enterrado em Bitura, 5 horas da tarde, vim correndo, e essa é a razão do meu atraso. Senhor presidente, parabéns de fazer um requerimento nessa natureza. Nós tivemos aqui a CPI do aeroporto, e a CPI de maneira nenhuma proibiu de continuar a obra, de maneira nenhuma a CPI fez qualquer fator que pudesse parar a obra. Nós somente tocamos no assunto de recursos que foram desperdiçados. Mais de 13 milhões, conforme falou o presidente, jogado no lixo. O relatório final da CPI, assinado por todos os membros, nós pedimos que a Justiça pudesse requerer às empresas a devolução de pouco mais de 5 milhões, que é um dinheiro que nós entendemos na CPI, que foi a mais lá naquela obra lá. Então, parabéns, presidente, tocar nesse assunto, é muito importante. É um espaço muito grande que está sendo mal utilizado lá, houve mortes recentemente, o pessoal que disputa velocidade, e é importante que seja retomada aquela obra lá, mesmo que não sirva lá para aeronaves de grande porte, mas pelo menos aquelas pessoas da cidade que tem aquele avião, aquela coisa, pode usar aquele espaço. Novamente, sou complacente a esse requerimento e espero que possamos tomar uma atitude com relação a isso. Obrigado, presidente. Uma parte ao vereador André Henrique agora. Gostaria de deixar registrado ao executivo, prefeito Paulo Radisch, eu como vereador, eu sou um fiscalizador. Mas se eu quero deixar bem claro, se eu fosse um executivo hoje, eu ia resolver esse problema, presidente. É fácil. Vou deixar bem claro e registrado, e eu acredito que o prefeito deve estar assistindo o canal. Ô prefeito, já que o povo pagou 13 milhões naquele espaço, que eu não posso falar que aquilo é obra, não posso considerar aquilo como uma obra, mas aquele espaço, eu vou te dar uma dica e uma sugestão de um jovem de 35 anos. Faz um porto seco, e a pista da Varga, que era para ser vendida na época, compra a pista da Varga, deixa como porto seco, logo vizinho de fundo, faz do lado da pista. E tem mais, o presidente, essa obra de 13 milhões, como disse obra, para mim é um asfalto abandonado no meio da via rural, tem solução sim. Questão de ordem, presidente, está me desrespeitando aqui. O nobre vereador Heloísio. Eu não aceito, eu discutindo e desrespeito. Por favor, eu peço que o nobre vereador se atenha à discussão do projeto. Pela ordem, presidente, o Newton. Questão de ordem ao vereador Aloysio. Senhor, eu estava falando com o Wilson Cerqueira em relação nem a aeroporto. Eu disse que muitas coisas às vezes acontecem porque não se discute a política como deve ser discutida. Não se trata disso. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Ô, meu. Pede pela ordem. Que isso? Eu pedi. Os trabalhos estão reabertos. Eu peço que o vereador André Henrique se atenha à discussão do projeto e qualquer assunto extra seja discutido nos bastidores da Câmara Municipal. É registrado, viu, presidente? Eu estou na minha fala e de repente acontece uma situação dessa, um desrespeito. Eu peço que o senhor se atenha, porque o senhor tem 2 minutos, o senhor está numa parte do vereador Newton César dos Santos. Vamos lá. Eu estava falando sobre o aeroporto, realmente esse dinheiro mal investido, mal aplicado,
tem solução sim. Eu, como executivo, eu ia construir um porto seco que ia dar geração de emprego, ia deixar produto ali, ia crescer os olhos dos grandes empresários, as grandes indústrias que estão aí. E tem mais, presidente, na cidade de Iracemapa está um alarme que vai fazer aeroporto. Agora, uma cidade menor que a nossa vai fazer aeroporto primeiro que Limeira? Lamentável. Uma parte ao nobre vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, quero também estar cumprimentando cada um dos cidadãos que estão aqui nessa noite e dizer que a presença de cada um dos senhores é muito importante para cada vereador aqui e que essa Casa de Leis está aberta para os senhores, para que nós, é o local de fato de receptividade e o local que nós temos como obrigação acolher as reivindicações de cada um dos senhores. Muito obrigado pela presença de cada um. Senhor presidente, presidente Newton também, eu acho importante essa colocação de Vossa Excelência. De fato, ali foi investido um valor exuberante, obviamente só quem não tem conhecimento técnico, ou tendo um pouquinho só de conhecimento técnico, ou conhecimento em geral, a gente sabe que lá não é uma pista simplesmente que nem um asfalto que tem dentro da cidade. Acho que o vereador Jorge de Freitas pode até falar melhor, que Vossa Excelência esteve investigando, porque para pousar uma aeronave, não basta você pôr, tem que ter uma série de camadas, existe uma necessidade de um aparato técnico muito grande, é isso, vereador Ronei? Uma pista de aeroporto para terra, para uma aeronave não é como um asfalto comum. Obviamente tem várias camadas, é isso? E para que seja de fato concretizado, eu acho que houve pelo menos, eu não sei tecnicamente dizer, mas houve de fato alguma coisa ali que foram gastos, se não todo, acho que o exuberante que foi gasto, mas eu acho que houve uma aplicação ali de dinheiro. E nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar aquilo lá como vem sendo desprezado. Nós sabemos as dificuldades que nós encontramos hoje em dia, mas nós temos uma gama muito grande de atrativos que podem efetivamente voltar a ser um aeroporto ali. Eu tive na cidade de São Paulo esses dias, vi um anúncio no jornal, para minha surpresa estavam se vendendo um loteamento industrial vizinho da cidade de Limeira, que é Limeira, Engenheiro Coelho, que é um pedacinho, e daí já Mojimirim. Na divisa entre Mojimirim e Engenheiro Coelho, um loteamento industrial muito grande sendo anunciado na cidade de São Paulo. Então nós temos não só o atrativo para a cidade de Limeira, mas também para Mojimirim, para Mogi Guaçu, Itapira, que são cidades que têm indústrias, Olambra, Arthur Nogueira e a própria cidade de Campinas, que hoje o aeroporto de Viracopos ele está saturado. Por quê? Porque não é uma grande quantidade de cargas. Ali tem muitos voos de passageiro agora, diferentemente de 15 anos atrás. Então, eu acho que ali, esse nosso aeroporto pode, futuro, eventual, pode ser aproveitado em questão de logística para aterrissagem de cargas e dali de ser distribuído. Já tem uma parte pronta ali, que é talvez a parte mais difícil, que é a pista. Então eu acho que vem em boa hora o requerimento de Vossa Excelência e eu creio que, de fato, nós temos que, até aproveitando a ideia de Vossa Excelência, promover uma audiência pública para que esse dinheiro que foi jogado no ralo não fique no ralo, para que nós possamos resgatá-lo e fazer alguma coisa em prol da cidade de Limeira e beneficiando assim o progresso da nossa cidade. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Eu que agradeço pela contribuição dos nobres vereadores. Uma parte, presidente. Sim, senhor. Me deixa um minuto só para mim terminar. Pode ficar à vontade, pode falar. Depois eu me escrevo. Pode? Então, eu fiz um pequeno levantamento para poder fazer esse requerimento. Hoje, se o nosso aeroporto fosse de cargas, o avião que pousa num determinado aeroporto de cargas, ele não pode ficar lá mais do que 4 horas. Ele tem que decolar
ele tem que ir para algum lugar. E hoje, os aviões que estão aterrissando em São Paulo, eles aterrissam de manhã e tem que voltar à noite. Só que no meio do dia, eles têm que decolar e ir lá para Minas Gerais para depois voltar em São Paulo fazer o carregamento. E quando ele pousa em determinado aeroporto, ele tem que pagar taxas para poder descer ali. Se o nosso fosse de cargas, ao invés dessas aeronaves ir para Minas Gerais, viria de São Paulo para Limeira e recolheria todas as taxas aqui e depois voltaria para lá. Essa é uma das situações. Outra, cada galpão, hangar, cabem cerca de 5 a 6 jatos de pequeno porte. E o custo para cada avião desse, ele estando guardado dentro do galpão ou não, é de 40 a 50 mil reais. O dono tem que pagar por um hangar para o jato. Se cada hangar cabe 6, imagine só o que não traria de dividendo para a administração do aeroporto e, consequentemente, para a prefeitura. Pois ali nós temos espaço para uns 20 hangares ou mais. Então, saída tem. Por isso que o caminho que eu vejo é uma audiência pública para a gente fomentar essa discussão na cidade e chegar a uma solução. E quando estava a discussão aqui, eu me lembrei que eu estudei administração pública e tem 5 pilares. Eu me esqueci de 2 e recorri aqui ao jurídico, mas eu quero ler aqui os 5 pilares da administração pública. Um é a legalidade, a outra é a publicidade, a outra a impessoalidade, a outra a moralidade e a eficiência. Eficiência significa dizer continuidade. Você não pode simplesmente pegar algo e soterrar, você tem que ter a continuidade. E se não teve, tem que ter a publicidade, explicar o porquê e como que vai fazer para reverter esse dinheiro que foi gasto lá aos cofres públicos. É isso que eu queria dizer. Fica aí o meu requerimento. Quando chegar, caso algum vereador queira ou caso algum munícipe queira saber da resposta, é só me procurar. Muito obrigado. O requerimento 859 continua em discussão. Para discutir, o vereador Aloysio Nunes. Senhor presidente, Newton Santos, Ju agora, né, Ju? José Eduardo Monteiro, eu acho que o requerimento do vereador Newton, ele é importante e eu diria até oportuno, porque é um dinheiro que ficou lá enterrado, a população de Limeira sempre pergunta por que está parado. E aí, vereador Newton Santos, o caminho para não perder o que eu estava falando anteriormente, que eu disse para o vereador Wilson aqui, e aqui quero repetir, até que nós não podemos discutir junto com as autoridades competentes, nós estamos perdendo tempo e até falando besteira. Então, o senhor já deu o norte de que a gente deveria chamar o executivo e os setores que são responsáveis pela construção daquele aeroporto. Então, eu não tenho medo de dizer o que eu falei, repetir aqui, foi isso que eu falei com o vereador Wilson. Não estou perdendo tempo, vou continuar falando, para isso a gente é eleito, e aqui eu não me dirijo a nenhum vereador, nada pessoal. Quando eu discuto política, e política a mim cabe discutir, cabe ao senhor. Pela ordem, eu peço que o plenário não se manifeste para que o vereador possa concluir a seu Obrigado, raciocínio. Vereador Jô. Então eu vou continuar dizendo da importância daquele aeroporto, para que as pessoas da cidade de Limeira, que perguntam para a gente, dizer que a Câmara Municipal tem realmente uma proposta para conversar com o Executivo, audiência pública, para que a gente possa desenterrar aquele dinheiro que foi investido lá. E agora, por último, com a morte daqueles 2 rapazes, então foram obrigados a colocar terra para que as pessoas não fizessem racha naquilo lá. Eu passei por lá recentemente e vi. Então eu penso que o caminho é chamar para discussão. E o senhor está fazendo um requerimento importante. Seria mais ou menos nessa linha que eu falo para o senhor, que tem todo também meu apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. Requerimento 859, de autoria do vereador Newton, continua em discussão ainda. Para discutir, o vereador Wilson Cerqueira. Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente,
Eu também saúdo a todos que estão aqui hoje para discutir as suas reivindicações. E é muito importante que a Câmara seja mesmo esse espaço de discussão, de receber aqui todas as pessoas, movimentos populares que vêm aqui reivindicar as suas demandas. Já fizemos isso muitas vezes através do Movimento Sem Casa, através do Movimento Sem Terra, e esse é um espaço próprio para a gente fazer nossas reivindicações. Claro que a gente não resolve tudo, mas encaminhamos e representamos, na medida do possível, todas as demandas da população. Sobre a questão do aeroporto, senhor presidente, eu também acho que é oportuna levantar essa discussão, vereador Ronei, porque nós fizemos aqui uma CPI, o vereador Junegão foi o proponente daquela CPI, o Jorge, aliás, o Junegão foi o presidente. E eu me lembro que essa discussão, nós fizemos aí por mais de 90 dias. E poucas pessoas conhecem mesmo aquela pista que está lá no meio do mato, lá, porque ela está muito abandonada lá. Mas ela é de uma importância vital para uma cidade como a nossa. Para vocês terem uma ideia, Limeira tem hoje cerca de 18 mil metalúrgicos. É uma cidade que, se juntar toda a classe trabalhadora, comércio, papelão e outras categorias, nós vamos perceber, construção civil, nós vamos perceber que nós temos um grande parque industrial, ou seja, aqui flui produções de vários segmentos. É uma cidade que já tem um entroncamento que favorece as estradas que nós temos aqui. Portanto, aquela obra, porque só quem vai naquele local percebe a importância daquela obra e o que já tem, vereador Júlio, construído ali. É cerca de 900 metros, que eu não me recordo bem aqui, já pronto ali, né? E ela tem uma extensão que seria, eu acho que 1.500 metros, que seria a nossa pista aqui. Mas o que nós temos lá, talvez já possibilitasse um pouco essa discussão, quem sabe com a iniciativa privada, num primeiro momento, né? Para poder explorar aquele espaço, porque essa discussão de aeroporto é uma discussão regional. Como nós já estamos adiantados do ponto de vista, inclusive, das licenças, tudo isso nós estudamos aqui na Câmara Municipal, né, vereador Jorge? Através da CPI. Então, o que está faltando é realmente trazer essa discussão para o centro do debate, para a gente discutir de fato se vale a pena ou não. Na minha opinião, essa é uma discussão que devia estar sendo feita principalmente com os interessados. Nós tivemos aqui pilotos, nós tivemos aqui pessoal do Aeroclube, pessoas interessadas que hoje estão deixando as suas pequenas aeronaves aqui na região, Araras e outros lugares aqui, porque nós não temos ainda essa questão regularizada aqui. Mas acho que vale a pena aprofundar esse debate. Do ponto de vista da aviação, está liberado, tinha um problema de ventos, não tem mais isso, com a tecnologia implementada, está resolvido esse problema. Nós precisamos discutir do ponto de vista da viabilidade econômica, política, da importância que nós teríamos e temos, né, nessa região aqui. E digo que nós estamos adiantados, porque a pista falta uma camada, segundo os técnicos, né, aquela camada final, que parece muito mais um cimento, que seria o final, e nós teríamos aqui uma pista para, seja de carga, seja, acho que mais de carga, que responderia um pouco a essa demanda. Eu entendo que nós temos outras reivindicações, nós precisamos de mais moradia, nós precisamos mais de discussão de lotes urbanizados, nós precisamos mais de discussões sobre outros aspectos, mas esse é um aspecto, do ponto de vista da economia, que vale a pena a gente fazer uma audiência pública, voltar a fazer esse debate para que ele passe a ser uma das reivindicações da nossa cidade, porque hoje não tem partido, não tem cor essa discussão. Ela é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso município. Requerimento 859, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encaminho ao Executivo, mas antes eu gostaria de parabenizar o vereador Newton César dos Santos pelo requerimento e dar como contribuição, fui o presidente da CPI, onde investigou irregularidades na construção,
encontramos muitas dificuldades, né, vereador Jorge, para saber realmente qual que era a finalidade daquele aeroporto. Até no final não conseguimos encontrar, na verdade, se era de carga, se era de passageiros. No início teve uma metragem, houve alterações no projeto, de 13 milhões partiu para 45 milhões, acho que no final era o que a gente estava investigando. Mas uma coisa é muito clara, o que não pode deixar é o executivo deixar 13 milhões enterrado lá na área rural, assim como, só no meu entendimento, pelo fato da obra ser da gestão anterior, não quer colocar mais verba em cima, mas tem que sim arrumar um caminho, arrumar alguma solução para aquele dinheiro que já foi investido e até agora a população não teve o retorno aguardado. Então, não pode se virar as costas como foi virado para o moinho que foi tacado fogo por se tratar da gestão passada. O que se discutia que por que fez? Não é por que fez. Já que foi feito, o executivo tem por obrigação de zelar pelo dinheiro público. Então, na minha opinião, já passamos da hora, o executivo já passou da hora de chamar essa PPP para discussão e realmente achar um caminho para que esses 13 milhões que já foi investido não sejam perdidos. Então, eu acredito que ainda estamos em tempo, eu acredito que o Executivo vai se sensibilizar com esse requerimento do vereador e podemos ter uma audiência pública para tentar solucionar o caso. Suspendo os trabalhos para que o presidente continue a sessão. A sessão está reaberta e agora o jurídico chama a mesa diretora para uma reunião de 5 minutos. Eu suspendo a sessão por 5 minutos. A sessão está suspensa por 1 minuto. Entrar no mercado de trabalho não é fácil para ninguém, mas quem tem necessidades especiais... A sessão está reaberta. Vê lá mais. Emenda modificativa ao projeto de lei 169/2015. Modifica o caput do artigo 7º do projeto de lei número 169/2015. Autor, vereador Raul, Dr. Raul. A mesa recebe a emenda modificativa ao projeto de lei número 169 e encaminha às comissões. Requerimento 860/2015. Autor, vereador Zé Damix. Requerimento 860 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 861/2015. Autor, vereador Zé Damix. Requerimento 861 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 862/2015. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. Requerimento 862 em discussão. Não havendo, encaminhe-se às comissões. A sessão está suspensa por 5 minutos. A sessão está reaberta. Ao primeiro secretário para prosseguir com a leitura. Projeto de resolução 46/2015 altera e acrescenta dispositivos na resolução número 44 de 10 de julho de 1992 ao regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Autora, mesa diretora. A mesa recebe o projeto e encaminha às comissões. Emenda modificativa ao projeto de lei 181/2015. Modifica a redação do parágrafo 4º do artigo 2º do projeto de lei 181/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. A mesa recebe a emenda modificativa ao projeto de lei número 181 e comunica aos senhores vereadores que ela prejudica o item 13º. Encaminhe-se às comissões.
Requerimento. Uma questão de ordem do vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, só queria deixar registrado essa ata a presença do reverendo Jonas Zuski, da Igreja Presbiteriana Central de Limeira. Muito obrigado. Registrada a presença do reverendo Jonas Zuski, seja bem-vindo a esta casa. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem da vereadora Lubogo. Também só para registrar a presença do Alquermes Valvassori, secretário do Meio Ambiente, no plenário. Registrada a presença do padre secretário Alquermes Valvassori. Requerimento de abono de falta do vereador. Artigo 329, resolução 44/92. Excelentíssimo senhor presidente, eu, André Henrique da Silva, vereador desse Legislativo Municipal, venho requerer junto a Vossa Excelência abono de falta nos termos do artigo 329, inciso 3º da resolução número 44/92, Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, por um período de 5 dias a partir de 25 do mês de agosto do corrente ano. Sendo só para o momento, subscrevo-me com consideração e respeito atenciosamente André Henrique da Silva, Limeira, 28 de agosto de 2015. Excelência ao senhor Nilton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Questão de ordem, presidente. Um minutinho, por favor. O requerimento do nobre vereador André Henrique é recebido pela mesa e eu coloco em discussão. Uma questão de ordem ao vereador André Henrique. Graças a Deus eu estou melhor, presidente, porque o povo pede que o Tigrão seja, não como muitos na rádio ficam me ofendendo, presidente. Eu quero até deixar isso registrado. Ficam falando que o Tigrão é comparável com um macaco de circo com metralhadora na mão, presidente. Isso tem que ser registrado. Porque eu vou dar voz de prisão para o Caio Bortolã e vou processar de 1 milhão aquela rádio. Porque eu não aceito. Isso é racismo. Eu não aceito. Eu não aceito algo dessa forma com o Poder Legislativo. Eu não aceito. Isso tem que ser registrado, porque se isso fosse nos Estados Unidos, ele teria sido preso agora, nesse momento. Eu não aceito. Não já se viu. Porque eu sou negro, porque eu sou índio, que seja. Eu não aceito, presidente. Isso tem que ser registrado e as autoridades presentes, que seja juiz, promotor, tem que tomar decisão. Não dá para aceitar mais, presidente. É um desacato à autoridade. Não já se viu. Eu não tenho culpa por ser negro. Eu não tenho culpa. Isso e tenho registrado, viu, presidente? Eu tenho a gravação e eu quero que a Câmara Municipal também pegue a cópia. Isso não pode. Se o vereador está cobrando o executivo, é fiscalizado, é punido. E o outro que chama eu de macaco? Que rolo vai dar isso? Ainda... E vou fazer um boletim de ocorrência amanhã, presidente. Silêncio, silêncio. Ainda está em discussão, lembrando que o que está em discussão aqui agora é o pedido de uma licença de 5 dias do vereador André Henrique Tigrão. Sim, presidente, foi muito bom. Eu fiquei doente, fiquei com depressão por motivo de olha, eu não posso nem xingar, porque se eu xingo dá polêmica, se eu cobro dá polêmica. Agora pode xingar o nobre vereador. Eu posso, ele não pode. Então, eu quero deixar bem claro aqui, ó. Se tiver algum delegado, se tiver alguma autoridade, que seja punido. Nobres vereadores, vocês também são autoridade. Vocês vão deixar um vereador ser desrespeitado no ar? Por macaco, me comparar com um animal? Isso poderia ser qualquer um de vereador aqui. Poderia ser qualquer um. Se coloca no meu lugar, nobres vereadores. Então, presidente, eu fiquei doente por causa desse desrespeito. Precisei se internar, doutor. Olha, presidente, não já se viu passar por médico, psiquiatra, por causa de um jornalista, porque o irmão dele perdeu pro Tigrão, porque o irmão dele é suplente do Tigrão, e eu tenho culpa que o povo me quer?
Em discussão, o pedido de afastamento do nobre vereador André Henrique Tigrão. Com a palavra, a nobre vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todo o público que nos assiste, em relação a esse pedido de abono de 5 dias do vereador Tigrão, eu como corregedora da casa, eu peço que não seja aceito, porque o mesmo na sexta-feira, o teor do atestado médico está com a data de 25 de agosto, na quarta-feira. Na quinta-feira, o mesmo, se estava de atestado, compareceu aqui numa comissão permanente, assinou a ata. Na sexta-feira estava marcado o depoimento com a corregedoria, ele alegou não ter condições, mas veio, se levantou, saiu da sala, criou todo um transtorno na corregedoria. Foi conversado com a sua advogada, sua representante, aceitamos que ele não tinha condição e que mais nenhum momento nós sabíamos do teor desse atestado do dia 25. Então, 25, 26, 27, 28, 29. No dia 28, se ele estava de atestado, não deveria ter comparecido aqui. Se na quinta-feira ele tivesse, porque ele não apresentou. Ele apresentou esse atestado na sexta-feira à tarde. Ele não apresentou, tá? Então eu peço para que esse atestado ele não seja aceito. Muito obrigada. Questão de ordem, presidência. Uma questão de ordem do vereador André. Na quinta-feira, eu fui no gabinete da nobre vereadora, doutora Mayra, mostrei a língua para a doutora Mayra, mostrei minha garganta, mandei ela ligar para o doutor Eli, falei para ela que eu não estava com condições para ela transferir para outro dia, e ela não transferiu. Então, lamentável, nobre vereador. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento, aliás, o pedido de abono de falta do vereador André Henrique da Silva? Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Senhores vereadores, se assentem, por favor, precisamos deliberar um assunto aqui. Por favor. Mas olha aqui, dia 25, Júlio. Por favor, senhores vereadores, se assentem. O socialismo, mas não Tá bem. esse pessoal. Então foi por isso que nós ficamos trotskistas quase todos. Sua inquietação gera o rompimento com o Partido Comunista. Esta presidência colocará em votação um atestado médico do vereador André Henrique Tigrão, pedindo o abono das faltas do dia 25, 26 e 20, aliás, do dia 25 ao dia 30. Porém, do dia 25 ao dia 29. Porém, nós tivemos comissões na quinta-feira, que é dia 26, foi dia 26, e ele esteve presente. Então, o atestado dizia que do dia 25 até o dia 5 ele não poderia estar. Posso depois falar um pouco, presidente? Depois na justificativa, por favor. Agora já está, eu vou colocar em votação, ok? O sim aceita, o não não aceita, ok? A chamada é nominal. Por favor, primeiro secretário. Antes eu queria registrar a presença do vereador Raul Nilson em plenário. Muito obrigado. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Não. Continua, Leão. Não vou. Uma questão de ordem. Pode pedir uma questão de ordem. Pode pedir uma questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Mas já está em votação, pode? Já está em votação. Após o senhor fala. Em votação. Primeiramente, eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores e retificando. O sim aceita, o não não aceita. Ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Aloísio Marinho de Andrade. Não. Não.
Toninho Franco. Não. Darcy Reis. Não. Edivaldo Soares Antunes. Não. Érica Monteiro. Não. Jorge de Freitas. Não. José Couto de Jesus. Não. José Eduardo Monteiro Júnior. Não. José Faride. Não. Zé Damix. Não. Dr. Júlio. Não. Lubogo. Não. Luizinho da Casa Quil. Não. Doutora Mayra da Costa. Não. Dr. Raul. Não. Ronei Costa Martins. Não. Sidney Pascotto. Não. Wilson Nunes Cerqueira. Não. O atestado foi rejeitado por todos os vereadores presentes no plenário. 18 votos contrários. Ao primeiro secretário. Uma questão de ordem. Quer falar? Uma questão de ordem do vereador André Henrique Tigrão. Quero relatar tudo o que aconteceu, nobre presidente. Eu cheguei a semana toda no médico, no doutor Eli, a questão de dúvidas, porque alegavam, alguns achavam que o Tigrão não estava ruim, alguns falavam que estavam. Então, realmente, quando o médico passa um laudo, passa que seja um atestado, é o doutor que está autorizando, não sou eu. Ele é estudado, ele é formado, ele é responsável do que ele está assinando. Primeiro passo. O doutor Eli... Vereador, só um minutinho, eu preciso que o senhor seja breve. Já foi deliberado porque o Felipe Penedo está aqui e nós não podemos passar da vez. Pode concluir. Então eu quero deixar bem relatado. Na quinta-feira falei com a doutora falou para mim que não precisava pegar o atestado. Tranquilo. Vim, cheguei, fui eu e a minha assessora. Minha assessora está de testemunha, Michele. A gente foi no gabinete da doutora Mayra, mostrei para ela que eu não estava com condições, pedi para ela transferir. Não transferiu. Vim aqui. Falei para ela, mostrei que eu não estava em estado bom. Minha advogada falou por mim. A minha advogada falou, conversou tudo e explicou a situação. Agora, chega aqui, eu fui na sexta-feira, falei com o meu doutor, o que ele fez? Ele pegou o atestado dos dias que eu fui lá. Eu fui na terça, na quarta, na quinta e na sexta, por quê? Não passei bem, tive refluxo, fui para a Unimed, tem todos os laudos nos hospitais, tem tudo como comprovar que eu não estou mentindo. Então, quero deixar bem registrado, presidente. Eu não estava com condições de vir na sexta-feira e o médico pegou, fez todos os laudos da semana toda. Por isso que ele fez esse laudo do dia 28 que eu fui lá. Então, eu estou comprovando que eu fui dia 28 lá. E nesse dia que ele fez o atestado. Só que agora o que acontece? Ele fez o atestado da semana toda e apresentou. Então, todo esse desentendimento. Então, eu não sou responsável pelo que ele assinou. Se ele errou, eu não tenho que pagar pelo erro dos outros. Obrigado. Esta presidência encerra a sessão no seu expediente.